Bom, agora vamos falar então um pouquinho sobre a retenção de talentos. O que significa isso? A retenção de talentos é, na verdade, uma das grandes preocupações das empresas em geral nos dias atuais, tá? Cada vez mais o investimento em políticas que favoreçam a retenção de talentos é empregada, uma vez que não basta somente contratar a mão de obra certa, mas também é necessário reter os bons profissionais. Existem muitos fatores que vão auxiliar nesse desafio, como, por exemplo, investir na criação de metas e premiações para o reconhecimento de bom desempenho. Hoje em dia, nas organizações modernas, os gerentes, os supervisores, os líderes devem estar altamente qualificados para garantir a retenção de talentos, certo? E deve ser responsabilidade desse profissional desenvolver ações como a criação de metas e bônus, premiando os profissionais que mais se destacarem em um determinado período de tempo, por exemplo, tá? Mas é necessário ter alguns cuidados básicos ao definir essas metas, porque elas precisam ser metas factíveis, elas precisam ser metas tangíveis. Criar metas muito difíceis pode acabar gerando um efeito contrário daquele que nós desejamos, tá? Uma vez que, percebendo que não vão alcançar os objetivos, eles não vão se esforçar e muitas vezes podem até pensar em deixar a empresa por causa disso, certo? Outro detalhe com relação a metas e bônus é que o gestor pode, dessa forma, auxiliar no desenvolvimento do seu colaborador, criando metas que sejam factíveis, em primeiro lugar, e que impliquem num esforço um pouco maior desse colaborador, facilitando dessa forma o seu desenvolvimento, certo? Segundo, oferecer um ambiente de trabalho amigável, tá? Veja que é essencial na empresa que o ambiente de trabalho seja adequado, que ele preze sempre pelo bem-estar de todos os colaboradores. O local de trabalho deve garantir todas as condições que os profissionais necessitam para exercer as suas atividades. Isso conta desde a limpeza do local até as ferramentas e máquinas mais adequadas para o desempenho das atividades e também para proporcionar o bem-estar desses colaboradores, ok? Além disso, estudos já apontam a importância de que as empresas tenham um local de descanso ou entretenimento. E muitas organizações hoje em dia investem nesses locais, tá? Esses locais são para que o colaborador possa relaxar, extravasar após uma situação de grande tensão, por exemplo, analisar um problema que está de difícil solução e assim por diante, certo? Esse espaço pode ser uma biblioteca compartilhada, uma sala de jogos e por aí afora, ok? Terceiro, criar um plano de carreiras que seja efetivo, certo? Um dos principais motivos que leva um colaborador a deixar uma empresa é o fato de não ter perspectivas de crescimento profissional. Vejo que ninguém quer entrar numa empresa e ficar parado no mesmo local sem evoluir, certo? Então é importante investir em um planejamento de carreiras, tá? Que seja efetivo e que seja levado a sério para que haja a retenção dos talentos, tá? E por fim, nós temos aqui a promoção do engajamento de todos. Como que nós conseguimos promover o engajamento dos nossos colaboradores? Bom,
Essa é uma meta que é difícil de medir, certo? Porque não envolve números, né? Não envolve dados efetivos, ok? Mas é uma incumbência do gestor ou do líder acompanhar essa demanda, tá? Se responsabilizar por essa demanda. Inclusive, nós podemos dizer que o engajamento está diretamente relacionado à capacidade do líder promover a motivação dos seus liderados, tá? E aí entra, por exemplo, a questão das metas, dos bônus, das premiações, dos feedbacks nos momentos corretos, o empenho do líder em desenvolver todos os seus liderados, né? Tem a ver também com a capacidade do líder de promover uma boa comunicação, a sua empatia e assim por diante, certo? Bom, por fim, aqui nós temos uma série de erros que são bastante comuns e que podem ser evitados quando nós pensamos no processo de recrutamento e seleção. O primeiro é com relação à falta de planejamento. Como nós vimos anteriormente, cada processo de recrutamento e seleção precisa ser planejado em detalhes para atender à necessidade específica da vaga que precisa ser preenchida, certo? O segundo erro, a incompreensão das características, habilidades, aptidões e conhecimentos necessários para a função. E veja que aqui a atuação do líder é fundamental, tá? Para não ocorrer esse erro, é necessário definir um bom perfil, certo? Terceiro erro, selecionador despreparado, sem know-how para realizar um processo seletivo, certo? Quarto erro, ausência da análise curricular prévia. Essa é uma etapa fundamental no processo de recrutamento e seleção. Como a gente viu, pode ser efetuado até por um recrutador virtual, mas ela precisa ser efetuada com o máximo de detalhe e de cuidado, certo? Realização de entrevistas em locais tumultuados e impróprios. Então, vejo que a entrevista inicial pode ser realizada até mesmo por telefone, mas a entrevista pessoal deve ser realizada em lugar próprio, sem intervenções, sem barulhos e tumultos, certo? Sexto erro, fazer terrorismo com os candidatos, deixando-os nervosos e tensos. Então, o recrutador ou a pessoa que está incumbida do recrutamento precisa ser uma pessoa empática, tá? Precisa deixar o candidato à vontade, oferecer um café, oferecer uma água, certo? A fim de poder extrair as informações com a maior clareza e com a maior honestidade deste candidato, ok? Sétimo erro, ter preconceitos e julgamentos pessoais que interfiram na entrevista e seleção. Então, esse é um erro bastante comum. Como pessoas, nós normalmente temos preconceitos que levamos para esses momentos, tá? Então, assim, o recrutador deve ser uma pessoa neutra. Ele não pode levar em considerações achismos e opiniões próprias ou ainda pré-julgamentos que possam interferir no processo, certo? Oitavo erro, não ser transparente ou omitir informações referentes às atribuições do cargo, remuneração, benefícios e a própria cultura da organização. Então, às vezes, para preencher o cargo, o recrutador acaba deixando de passar alguma informação que é relevante para o candidato, tá? E o que vai acontecer? Vai acontecer que esse candidato, nos primeiros meses, muitas vezes antes de completar o seu período de experiência, vai pedir o seu desligamento. Então, tem que ter transparência e clareza em todas as informações.
E o último erro, contratar profissionais no imediatismo. Isso é muito comum hoje em dia. As empresas normalmente precisam do colaborador o mais rápido possível, tá? Então ficam acelerando o processo, o que acaba incorrendo em erros, ok? Bom, resumindo então, o recrutamento e seleção implica em alguns pontos que são fundamentais, tá? Que são a definição correta do perfil desejado, a contratação das pessoas que apresentem o perfil que esteja alinhado com os valores da empresa, o envolvimento direto do gestor no processo de recrutamento e seleção, desde o início até o final, o planejamento do processo de recrutamento e seleção mais adequado à situação ou à vaga que precisa ser preenchida, certo? E era isso então, pessoal. Essa foi a nossa última videoaula. Eu espero que eu tenha auxiliado no desenvolvimento do conhecimento de vocês sobre esse assunto e desde já me coloco à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida que vocês venham a ter, certo? Muito obrigada e até uma nova oportunidade.